Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Trago para vocês uma questão da ESA aí, você que vai fazer a prova da ESA, questão legal para a gente discutir aqui. Mas antes gostaria de pedir a vocês, a todos os inscritos, que deixem um like no vídeo aí, para fortalecer o canal, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e dê essa moral para que a gente possa continuar postando cada vez mais vídeos aí para a galera ficar mais afiada aí na matemática. Sem mais delongas, vamos à resolução da questão, que diz o seguinte: a soma dos inversos das raízes da equação do segundo grau em x. O que quer dizer aí? Quer dizer que se eu pegar e somar os inversos das raízes da equação do segundo grau na variável x, então a variável dessa equação é o x, certo? Nesse caso, o m mais 1 são parâmetros, o menos 2m, parâmetro que acompanha a variável x, e o m menos 1 é o valor, né, expresso aqui, né, nessa expressão algébrica, né, descrito nessa expressão algébrica, é o termo independente. Ele diz que o inverso, né, a soma desses inversos, dessas raízes, é igual a 3. E aí pede para calcular quanto é o valor de m ao quadrado. Lembrando que o m aqui ele vai assumir um valor, evidentemente. Quando você achar esse valor m, você consegue formar essa equação do segundo grau na variável x. Lembrar que o m não é a variável da equação, e sim coeficiente, faz parte dos parâmetros que acompanham a variável x ao quadrado e a variável x e o termo independente. Bom, para nós começarmos a resolver essa equação, eu gostaria de fazer um lembrete com vocês de uma equação geral do segundo grau, na forma geral, uma equação escrita na forma geral. A equação escrita na forma geral, ela é escrita assim, ó, ax ao quadrado. Eu estou colocando o x porque no nosso caso aqui a variável que está aqui, a incógnita da equação ao quadrado, é x, tá? Mais bx mais c igual a 0. Algo que a gente tem que ter em mente aqui para resolver essa questão é o seguinte, e eu vou colocar isso aqui do lado aqui para a gente relembrar. Nós temos que saber, para resolver essa questão, é o seguinte, que a soma das raízes de uma equação do segundo grau é dado pela fórmula menos b sobre a. E o produto é dado por C sobre A. Tudo bem? Beleza. Pessoal, o que ele diz ali é o seguinte, eu vou destacar a equação aqui, ó, para a gente visualizar ela melhor. A equação que nós temos é m mais 1. Esse é o coeficiente do x ao quadrado, né? Menos 2m, e 2m é o coeficiente, menos 2m, é o coeficiente do x, mais m menos 1, é o termo independente da nossa equação. Vamos comparar? Olha aqui, ó. Quem é o A? O A é tudo isso aqui, ó. Quem é o B da nossa equação? O B é tudo isso aqui, ó. E quem é o C da nossa equação? Como ele é positivo, é tudo isso aqui. Tudo bem? Então, beleza. Nós encontramos aqui os parâmetros da nossa equação do segundo grau. O A é m mais 1, o B
é menos 2m, e o C, m menos 1. Porém, ele diz o seguinte: vamos admitir que as nossas raízes da nossa equação, como está na variável x, né? Se a gente fosse resolver essa equação na variável x, nós iríamos encontrar o x1 e o x2. Então, x1 e x2 são as raízes dessa equação aí que foi dada. E ele diz o seguinte, que a soma dos inversos, cuidado aí, pessoal, somar os inversos, tem que ter cuidado que inverso não é a mesma coisa que oposto. O oposto de 6, menos 6. O inverso de 6 é 1/6. Certo? Então, ó, o inverso de 6, 1/6. O oposto de 6, menos 6. Ou oposto ou simétrico, podemos dizer assim também. Tá? Então tem que ter cuidado. Quando ele fala assim, o inverso das raízes, ele está querendo dizer exatamente isso aqui, ó. 1 sobre x1 é a soma dos inversos, 1 sobre x2. Ele disse que isso é igual a 3. E aí, quando a gente se depara com uma fração com denominadores diferentes, convenhamos, x' é diferente, ou x1 é diferente de x2, aí a gente tem que trabalhar com o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum aqui, pessoal, é muito tranquilo de achar. É o produto entre eles, entendeu? É o produto aqui, ó. É o produto de x1 vezes x2. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, acompanhe comigo. x1 vezes x2. E o que a gente faz quando a gente tira o mínimo múltiplo comum? Eu estou me preocupando apenas em tirar o mínimo múltiplo comum do primeiro membro da igualdade, tá? Então, ó, o que a gente faz quando a gente calcula o MMC de uma fração, de uma adição de frações? Tirou o MMC? Divide o MMC pelo denominador de cada fração. Então, ó, se eu pegar isso aqui e dividir por esse, resta quanto? Vai restar o x2, né? Só que eu quero que vocês acompanhem comigo, ó. Se eu pegar esse e dividir por esse, vai restar quem? O x1. Eu pergunto a vocês, a ordem das parcelas em cima altera alguma coisa? Então vamos colocar na ordem. Se não entenderam, coloca nos comentários. Eu encontrei x2 vezes 1 que dá x2, mais x1 vezes 1 que dá x1. x2 mais x1, eu posso escrever como sendo x1 mais x2? Sim ou não? Claro que sim, né? A ordem das parcelas não altera a soma, né? Isso é igual a 3. Note o seguinte, o que você está vendo em cima? Você está vendo em cima a soma das raízes. E embaixo, no denominador? Quando eu falo em cima, é no numerador. O que você está vendo aqui no numerador? Você está vendo no numerador a soma das raízes. E o que você está vendo? A expressão, essa expressão aqui, ó, ela indica o quê? Ela indica o produto das raízes. Então, pessoal, na verdade, o que nós temos que nos preocupar aqui é com a soma sobre o produto das raízes, e isso ele falou que é igual a 3. Tá, beleza. Márcio, mas como é mesmo a soma? A soma dividido pelo produto, como é que ficaria isso aí? Substituindo para a gente tentar facilitar ao máximo a nossa expressão na hora de substituir os parâmetros. Eu sei que a soma é menos B sobre A. E o produto? O produto é C sobre A. Note que eu tenho os denominadores iguais aqui, ó. Aqui eu vou repetir, né, pessoal? Fazendo gradativamente, né?
Então, nós temos uma igualdade da seguinte forma: menos B sobre A vezes A sobre C. O que eu fiz aqui? Repeti o numerador e multipliquei pelo inverso do denominador. Posso cancelar aqui? Posso. Posso cancelar o A com A. Então, obtive a expressão o quê? O que nos interessa agora? Nos interessa apenas o menos B sobre o C. Ah, então, peraí. A soma sobre dividido pelo produto, que é o que nós vimos aqui, pode ser representado por menos B sobre C? Sim, é lógico que pode ser representado por menos B sobre C, de acordo com os cancelamentos que nós fizemos. Tá, Márcio, não entendi nada. O que você fez aí? Por quê? Porque agora facilitou para nós. Quem é menos B? Eu sei que B é menos 2M. Menos B é menos 2M sobre o C. O C quem é? M menos 1. Sobre o C. M menos 1. Vou usar parênteses aqui. Isso é igual a 3. Como o 3 é um número inteiro, né? O denominador dele é 1, né? Posso multiplicar em cruz aqui, né, pessoal? Mas antes de multiplicar em cruz, eu vou resolver esse problema desse sinal aqui, ó. Eu tenho um menos antes do sinal aqui. Portanto, eu tenho que menos com menos dá mais, vai ficar 2M sobre M menos 1, isso é igual a quem? A 3, como eu disse anteriormente, dividido por 1. Multiplico em cruz aqui, vou encontrar o quê? Vou encontrar 2M igual a 3, vou fazer devagarzinho para vocês entenderem. Ó, peguei o 3, multipliquei pela expressão lá. Vamos aplicar distributivo aqui, ó. Então, o 2M é igual a 3M menos 3. Eu vou passar esse 3M para o primeiro membro da equação. Então, vai ficar 2M menos 3M é igual a menos 3. Ih, deu um resultado negativo. Calma. Vamos ver se vai ser isso mesmo. 2 menos 3 dá menos M, né? Ó, 2 laranjas menos 3 laranjas dá menos... Se eu comprei 3 laranjas e paguei 2 laranjas, eu fiquei devendo uma laranja, né? Menos M, igual a menos 3. Como eu tenho uma igualdade menos e menos, eu multiplico por menos 1 para trocar o sinal de tudo. O M é igual a 3. Pessoal, 99% da questão realizada. Porém, vamos olhar o comando da nossa questão? O que diz o comando da nossa questão? Ele quer achar o quê? O M elevado ao quadrado. E o M elevado ao quadrado vai ser igual a quem? A 3 elevado ao quadrado. Quanto dá 3 elevado ao quadrado mesmo? 9. Opa! Então você vai lá e marca a letra B como resposta e é só correr para o alojamento lá, para o almoxarifado e pegar a farda. Ok? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, repito, não deixe de deixar o seu like. Se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe e até a próxima videoaula.